orar, em nome de todos, né? Temos a família Ivete, Laerte, Marilei, Adelaide, como nós já falamos, né? O Naranja está aí conosco, nos deu aí um auxílio musical, Deus seja sobre sua vida, Naranja. Deus te abençoe. Inclusive, quarta-feira nós vamos estar viajando ele e a sua esposa Samir. E antes de encerrarmos o culto, nós faremos uma oração por esse casal que estará indo, em permissão do Senhor, de direção, estará retornando para a ceia dos Correios. Temos também a irmã Isete, né, a mãe do Naran e do Ídolo, e toda a família Nordeste, né, gente? Porque senão eu não vou saber falar o nome. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa meditação será em João capítulo 11. É uma narrativa muito gostosa de ser lida, serão 44 versículos, tem muitas verdades, mas certamente me deterei em apenas algumas delas para que seja apropriado ao tempo. João 11, do 1 ao 44, a palavra de Deus diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, mas têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham ouvido consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse: o Mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente,
Imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Marta chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo. Uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: Eu não lhes disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto no pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixem ir. Queridos, aqui está um dos episódios mais extraordinários desse capítulo, que fala de ressurreição, o poder sobre a morte. E o versículo 3 tem grandes lições a nos ensinar. Se não, vejamos. As 2 irmãs enviaram um recado a Jesus. Observe que Marta e Maria oraram por intermédio de terceiros. E não foi uma oração requintada, cheia de parafernálias. Foi simples. Ela simplesmente informou. Na verdade, não havia nenhum pedido formal. Havia sim um pedido emocional. Ela apenas falou: avise a Jesus que seu amigo muito querido está doente. Então observe que Marta e Maria, nessa encruzilhada da vida, recorreram àquele que de fato tem poder sobre a vida e sobre a morte, que é Jesus. E nós precisamos, tal como elas, aprender a nos recorrermos a Jesus, que é o soberano sobre toda a história. E existe algo aqui muito impressionante, porque Deus não exige requinte para aproximar-nos. Deus exige sinceridade. Deus exige coração. Na oração nem sempre tem palavras. Na oração, muito menos, às vezes, tem palavras bem elaboradas. Mas é necessário coração. E aí elas informaram Jesus por intermédio de terceiros. E essa frase, no final do versículo 3, ela é extraordinária. Senhor, seu amigo querido está muito doente. Parece que é uma frase incabível. O amigo querido de Jesus está muito doente. Olha a intensidade do sofrimento de Lázaro. O amigo querido de Jesus. Parece ser contra-intuitivo. Afinal de contas, eu ouço e eu sei que os irmãos ouvem, que quanto mais fé, que quanto mais intimidade, que quanto mais relação com Deus, mais blindagem, mais poder, menos vicissitudes da vida. E nós sabemos que isso não é uma verdade. Lázaro era um amigo querido, e ele certamente iria estranhar ao andar pelas ruas do Brasil e encontrar na placa de uma igreja: pare de sofrer. Porque Lázaro sofreu. E não apenas sofreu, como morreu. A mais trágica inimiga da humanidade assolou Lázaro. Meus irmãos, não caiam no engodo desta teologia diabólica, que é da prosperidade, que diz que quanto mais de Deus, menos sofrimento. É possível estar bem com Jesus e não estar bem na vida. Foi o que aconteceu com Lázaro, amigo querido de Jesus.
muito notório a história de Eliseu, o grande profeta que fez grandes coisas. Mas que ele morreu de uma doença. Se os irmãos quiserem conferir, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Mas existe ainda uma personagem que é ainda mais emblemática acerca desse assunto, que era Jó. O livro de Jó é impressionante porque começa falando que não existia um livro, aliás, um homem igual a ele, justo, íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal. Mas a gente sabe que o desenvolvimento da história é que Jó muito sofreu. Um homem inigualável sofreu como ninguém. Meus irmãos, eu não somente quero desconstruir a teologia da prosperidade, como quero dizer e afirmar que sofrer por Jesus é uma bênção. Inclusive, uma vocação da igreja. Paulo chama a igreja a completar os sofrimentos de Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo diz que não foi dado apenas o privilégio de crer em Jesus, mas de padecer e de sofrer por ele. Então, meus queridos, se você está sofrendo pela sua fé, não duvide dela. Isso é um bom sinal. Cristo nos chama para morrer e para sofrer por sua causa. Esta é a verdade do Evangelho, inegociável, e não dá para, por meio de políticas, ludibriar o público que tanto carece da verdade. O versículo 4 diz assim: quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Não somente a doença não é uma prova de incredulidade, como Deus pode enviar uma doença em você, um problema, um sofrimento, para a glória dele. Porque, eu não sei se os irmãos vão se ofender com isso, mas a glória de Deus vale mais do que o seu bem-estar. A glória de Deus vale mais do que minha saúde. A glória de Deus vale mais do que minha riqueza. A glória de Deus vale mais do que meu conforto. Então Jesus está mudando todo o pensamento judaico de causa e efeito. Essa doença é para a glória de Deus. É fácil nós falarmos de para a glória de Deus. Alguém comprou um carro novo, adquiriu uma mansão e cresceu financeiramente. Agora eu chamo aqui alguém que está passando por grandes problemas, persevera na fé. Eu digo, essa pessoa que está glorificando a Deus, poucas pessoas enxergam isso. Mas como é belo uma pessoa que no final da trajetória da vida, se não nessa na outra, se encontra com a face do amado e vê que tudo remudou em glória ao seu Senhor. Porque uma pessoa como Lázaro certamente amava mais a glória de Jesus do que sua própria saúde. E aí o versículo continua: ela aconteceu para a glória de Deus. Aí olha agora, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. A glória é para Deus, mas agora o Filho de Deus também vai receber glória. Isso é nitidamente uma afirmação da divindade do Cristo, a não ser que ele fosse um desvairado em falar que a doença iria causar glória a Deus e na mesma frase falar que a doença iria causar glória a ele. É porque Jesus, ele não reivindicou tudo menos que era. Porque Jesus, assim como nós vimos em João capítulo 1, é o Deus encarnado, é o Deus da glória, é o Deus a qual nós nos reunimos essa noite para louvarmos, adorarmos e glorificar. Não existe outra razão a qual nós nos reunimos dominicalmente, senão esse, de louvar o Senhor e Salvador Jesus, que é Deus, Emanuel, Deus conosco, o Deus que se fez presente na história da humanidade. O versículo 5 e 6 diz assim, versículo 5 e 6. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Olha agora, ouvindo, portanto, ou seja, por amar Marta, Maria e Lázaro, é intuitivo querer responder à necessidade na hora. Certamente Jesus, humanamente falando, e como amigo que era, ao amá-los, queria socorrê-los. Portanto,
ficou mais 2 dias onde estava. Isso nos ensina uma coisa muito extraordinária. Por mais que Jesus amasse, e muito, a Marta, a Maria e a Lázaro, que eram seus grandes amigos, Jesus não amou mais as pessoas do que amou o Pai. E nós aprendemos que, se intuitivamente ele iria rapidamente atendê-los, nós aprendemos que, pela glória de Deus Pai, ele precisou se limitar naquele momento, por mais que fosse imprimir dor às pessoas que ele amava. Porque a glória de Deus é o fim último da nossa existência, é o fim último do nosso culto e da nossa vida. O que isso nos ensina? Que amar o próximo é um grande mandamento, mas será sempre o segundo, nunca o primeiro. Amar o próximo deve estar sempre subordinado à glória de Deus, ao amor de Deus. Eu sei que por amor ao homem, que por amor à ovelha, que por amor a alguém chegado, nós podemos tropeçar em pecado. Quando negligenciamos e sonegamos a verdade, o amor de Deus, por não querer ofender e nem imprimir dor das pessoas que nós amamos. Mas nós precisamos entender, tal como Jesus, que a glória de Deus deve vir e ser o carro-chefe em cima do amor ao próximo. E somente glorificando a Deus é que esse amor ao próximo não será cumprido. Somente assim. O amor ao próximo não é autônomo. Ele precisa de direção, de substância. E isso se encontra na nossa direção à glória de Deus. Versículo 7 diz assim: depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Nós terminamos João capítulo 10 falando que Jesus terminou com uma grande oposição. Os líderes judeus queriam apedrejar Jesus porque Jesus se colocava na posição de Deus. E agora Jesus quer retornar. Jesus quer retornar para um ambiente hostil, para onde poderia matá-lo. E por que isso? Nós aprendemos pelo menos 3 grandes lições com isso. Primeiro, amigos existem. Amigos existem. E a amizade é um grande adorno à vida. Parece algo óbvio, mas eu sei que é nutrida em nosso coração uma desconfiança com qualquer ser humano. Uma desconfiança de que não há nenhuma relação que seja adequada e apropriada e boa. Porque a amizade mesmo é só de Jesus. Só que esse texto não fala só que Jesus era amigo de Lázaro, fala que Lázaro era amigo de Jesus. Amigos existem. E o Deus encarnado não desperdiçou a oportunidade de ter um amigo verdadeiro. Não sei se o desconfiômetro não permite você se envolver num relacionamento genuíno na igreja, na fraternidade, na comunhão com os amigos. Mas creia, pelo poder do Evangelho, que pessoas são transformadas. E que nessas pessoas você pode encontrar um reduto de consolo, de esperança e de fé. De amor. Segunda verdade é que um amigo verdadeiro jamais será indiferente à necessidade do amigo. Jesus, ele atrasou 2 dias por um motivo maior, mas não foi indiferente à dor. Tanto é que quando chegou em Betânia, ele foi tratar com Marta e Maria pessoalmente, antes de falar com a multidão. Porque o amigo de verdade jamais será indiferente à dor do seu amigo. Eu tenho certeza que se eu pedir para você trazer a sua memória, alguém te socorreu, havia um momento muito difícil e não tinha o meio de DNA com você. É por isso que Salomão vai falar que amigos vai chegar do final. Porque nesse convívio, na construção da fé, é possível sim termos pessoas que sejam sensíveis como Jesus. Terceira lição que nós aprendemos com a amizade de Jesus e Lázaro é que o verdadeiro amigo pode enfrentar, inclusive, riscos da vida. Porque Jesus está indo para o seu matadouro atender seus amigos. Ele está indo para o seu abatedouro, porque é lá que ele vai morrer. É lá que ele vai dar fim à sua vida terrena. E ele peregrina para lá, porque ele está indo atender os seus amigos. Versículo 8, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim: os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi,
Apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Eles ficaram com medo, com razão. Não dá certo não, Jesus. Eu sei que Lázaro é seu amigo, mas voltar agora? Está todo mundo querendo te apedrejar, nós vamos voltar? E Jesus, ele é mestre, ele é Senhor. Ele não pediu permissão, apenas disse que eu vou voltar. Isso nos ensina uma coisa muito interessante, porque o propósito a qual nós vivemos, que é a glória de Deus, deve ser maior do que a dor e o sofrimento que é fruto desse propósito. Deus te chamou para ser missionário, Deus te chamou para ser pastor, Deus te chamou para ser músico, Deus te chamou para se envolver em algum momento no reino de Deus. É um propósito, é um ministério, mas esse ministério e esse propósito tem frutos doloridos, e nós não podemos abortá-los por causa dos desgostos que o próprio ministério causa em nós. Victor Frankl popularizou uma frase de Nietzsche que disse que quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem uma razão suporta qualquer como do caminho, do objetivo e da missão. Porque quando você tem um porquê, quando você tem uma razão, um fim último, você ultrapassa até mesmo as dificuldades e canta o meu Lázaro. Vou passando pela vida, glória a Deus. É assim, meu irmão. Porque a glória de Deus deve ser maximizada em nossa vida. Vamos dar um salto? Versículo 14 diz assim: então ele disse claramente, porque os seus discípulos não estavam entendendo: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Será que os discípulos não eram crentes? Eles eram. Mas a fé caminha para uma maturidade, para um desenvolvimento. E aquele fato iria fazer com que os seus discípulos crescem mais ainda em Jesus. Eu quero extrair uma aplicação muito pertinente para nós aqui. Somente uma pessoa experimentou o poder da ressurreição. Foi quem? Lázaro. O poder da ressurreição somente Lázaro experimentou. Mas o benefício daquele poder que operou em Lázaro foi comunitário. Porque beneficiou os seus discípulos, mas também a muitos judeus que estavam naquele momento. A ressurreição de Lázaro fez com que muitos morressem para si mesmos. Isso nós encontramos no versículo 45, como diz assim: muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Querido, as nossas experiências, seja elas mais místicas, mais racionais, mais individuais, mais no secreto ou mais no militar, deve ter uma finalidade para além de nós mesmos. E se for experiências extraordinárias no secreto, essa experiência com Deus, se for genuína, devolverá para o corpo de Cristo um indivíduo mais aperfeiçoado e mais maduro. Porque não existe experiência com o sagrado, com Deus, que torna-me mais inadequado à vida em comunidade. Pelo contrário. É por isso, nós já falamos algumas vezes aqui, como que o ministério não se desenvolve pela técnica, mas pelo coração e pelo espírito que age nos instrumentos humanos que somos nós. Porque é possível que alguém tenha uma grande técnica oratória, uma grande técnica na tecnologia, na música, e a pessoa tem grandes experiências de vida, mas não sabe se relacionar, não sabe se adequar e usar isso que Deus deu no individual para abençoar o coletivo e a família de Jesus. Lázaro foi o único que experimentou a ressurreição física neste momento, mas o benefício foi para todos que estavam próximos, porque assim deve ser. Versículo 16 diz assim: Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Meus irmãos, independente do fato posterior de que todos abandonaram Jesus,
Nesse momento a fala de Tomé surgiu um efeito, porque estava todo mundo com medo, ninguém queria ir. Aí Tomé fala assim: não, gente, vamos seguir o mestre. Tem logo um versículo da sua Betânia. A gente não pode dizer que foi determinante a convocação de Tomé, mas tem influência. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, fala assim: exortai-vos uns aos outros. Exortação, meus irmãos, não é simplesmente repreender. Repreender é uma espécie de exortação. Exortação é dar ânimo, é chamar. Foi o que Tomé fez. E nós precisamos aprender a desenvolver isso. E Paulo espera em Tessalonicenses que isso não seja uma função única e exclusivamente do pastor. Ele fala para a igreja: exortem uns aos outros. Se animem, se encorajem. Seja você no meio da igreja aquele que vai chamar para a coletividade a fazer o bem, a se esperar na fé, a amar. Nós estamos estudando o panorama bíblico. Nós vimos na última quinta-feira que Israel ficou 40 anos no deserto porque das 12 pessoas que foram em Canaã, 10 voltaram murmurando. Não praticaram isso que Tomé fez. Josué e Caleb foram diferentes. Não vamos! Mas aí a maioria prendeu-se para o mal e Deus puniu Israel. Meus irmãos, não seja uma pessoa que desmotive a igreja, que seja um entrave com a sua língua na vida do irmão. Pelo contrário, exorte, estimule, dê ânimo, porque essa certamente é uma função que recai sobre todos nós. Vamos para o versículo 17, que diz assim: quando Jesus chegou a Betânia ficava praticamente a 3 quilômetros de Jerusalém, e João quer mostrar como Jesus está se aproximando do mal. Por mais que fosse a cúpula religiosa, Jesus estava caminhando do matadouro. 3 quilômetros era pouco menos do que aqui é o shopping particular. Então não estava muito distante. Eu vi que já fazendo cagada aí, naquele shopping. 2 horas, né, eles voltaram. Então não era muito distante. E aí, é interessante porque fala assim: disseram que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. E aí no versículo 39, vamos ler o versículo 39? Maria falando com Jesus. Maria diz assim: Jesus falou, rolem a pedra para o lado, ordenou. Aí vai vir Marta e fala assim: Senhor, ele está morto há 4 dias. As pessoas falaram para Jesus que há 4 dias, agora Marta fala: mas há 4 dias se passaram. Havia um entendimento rabínico posterior a essa época, mas provavelmente talvez já houvesse um pequeno entendimento acerca disso, por isso que é enfatizado 4 dias após a morte. Havia entendimento rabínico que depois que a pessoa morria, a alma tentava voltar ao corpo por 3 dias. Só que ao ver a decomposição, está bonitinha, vou voltar marrom. E aí no 4º dia, desistia. Ou seja, era irreversível. Acabou. A gente sabe que é irreversível a partir do momento que o nosso coração para. Mas aqui, talvez, Jesus está se colocando com um entendimento cultural que talvez faz sobre o povo, e por isso está enfatizando os 4 dias, para mostrar que nada, nem mesmo a morte irreversível do ponto de vista judaico, poderia ser uma resistência à soberania de Jesus. Nós aprendemos com isso, que a morte é inevitável, inclusive para o crente, mas ela não é invencível, e isso é algo extraordinário. Ela é inevitável, nós iremos passar por ela, a não ser se o Senhor amado, nosso bendito Salvador e Cordeiro de Deus, voltar. Fora isso, é inevitável. Mas a morte não tem mais peso de derrota para aqueles que creem em Jesus. Ela não é mais invencível. O túmulo de Jesus é um testemunho cabal disso. Deus não mais, em Jesus, entregará o homem ao seu pior inimigo e à morte, que Jesus Cristo a venceu. Meus irmãos, o versículo 18 e 19 diz assim: Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Olha só que coisa incrível.
incrível. Muitos moradores, ou seja, pessoas que o conheciam. Não havia apenas as pessoas que eram pagas para chorar. Havia muitos moradores, pessoas próximas. Em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20, vai falar de um rei chamado Jorão, que na sua morte ninguém lamentou. Na sua morte, ninguém o lamentou. Um rei. Aqui está um homem que não era rei, mas que por ser amigo de Jesus e provavelmente de muitos, atraiu no seu túmulo muitos moradores. O que isso nos ensina é que o maior benefício, o maior fruto da nossa existência na comunidade não é a posição que nós temos, mas a relação a qual nós a exercemos com aquelas pessoas que nos servem. A relação tem muito mais poder do que a posição. A posição pode atrair muita gente que não tenha relacionamento significativo. Mas uma pessoa sem dinheiro, uma pessoa inexpressiva, que talvez não vai ter nunca uma pompa na vida, se relaciona tão bem com o próximo, que a sua dor amarga mais do que a morte do presidente, do que a morte do prefeito, do que a morte do governo. Deus te chama para estabelecer bons relacionamentos, porque é por meio deles que a glória de Jesus será manifestada. Ah, pastor, não tem posição na igreja. Ah, pastor, eu na escola não consigo desenvolver. Ah, pastor, no meu emprego você não é a posição, meus irmãos. É como você se relaciona com as pessoas que te servem, que vai marcar a vida daquelas pessoas. O versículo 20 diz assim. Esse versículo é muito interessante. Eu vou pedir licença para o Charles e ao Kleber, porque eu vou citá-los agora. Diz assim, versículo 20, 21. Marta e Maria são irmãs, e aqui estamos dois irmãos, não é verdade? Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Corações semelhantes, reações distintas, mesmo sangue, personalidade única. O que isso nos ensina, meus irmãos, é que Deus é o Senhor das personalidades. E a maneira como você serve a Deus, vai achar mais na dele, tranquilo. Não pode ser regra para o Kleber não chorar, porque o Kleber é mais emocional. E nenhum dos dois é um defeito, são personalidades distintas. A notícia de Jesus chegou. Marta saiu correndo. Ah, Jesus chegou. Maria ficou em casa. As duas eram amigas. As duas amavam. O meu padrão, a forma como eu adoro o Senhor, não é regra. Lógico que no culto público a sua personalidade não deve ferir a ordem do culto. Mas você tem liberdade para ser quem você é diante de Deus. Porque o Senhor fez você assim. Lógico que sua personalidade, seu temperamento não pode ser maior do que o fruto do Espírito. É lógico que eu não sou mais eu do que a semelhança de Jesus. Pelo menos não deveria ser. Mas nós podemos sim encontrar um lugar de adorar a Deus, como Deus nos criou. Meus irmãos, não se comparam. O irmão chega aqui, gosta de sentir Deus quietinho. Não é meu jeito. Eu sento, fico ali. Meus irmãos, cadê? Eu estou aqui recebendo de Deus, eu tenho que falar. Personagens distintos, corações idênticos. Ambas amavam Jesus, mas ambas amaram de acordo com as suas personalidades. Queridos, o versículo 21 diz assim: Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu filho, meu irmão, não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo que pedir. Aqui é um misto de lamento com fé. E aqui também Marta nos ensina que Deus não despreza o nosso lamento, que é distinto de murmuração. Murmurar é você chorar contra Deus. Lamentação é você chorar diante de Deus. É diferente. Ambos choram. Ambos reconhecem a dor do momento. Mas um está diante de Deus depositando
todo o seu sofrimento. O outro não, está fazendo do sofrimento uma causa contra Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender a lamentar diante de Deus. Não é à toa que existe lamentação de Jeremias. Um homem que não tinha quem recorrer para Deus e chorava todas as suas dores. A lamentação também é um tipo de oração. E Deus não te recrimina. Se você não tiver muitas palavras, tiver lágrimas apenas, porque a sua dor, Deus a conhece. A sua dor, Deus jamais irá negligenciar. Versículos 23 e 25 ao 25 diz assim: Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta: sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Meus irmãos, Marta foi desafiada a crer no momento. Ela sabia que no Antigo Testamento algumas pessoas haviam ressuscitado. E ela sabia que no futuro as pessoas iriam ressuscitar. Mas a questão é, a fé que tu tem só para o passado e para o futuro? Ou tem implicância agora? Marta, eu sei que você é ortodoxa. Eu não te cobro uma boa teologia, porque você está bem embasada. Realmente todos irão ressuscitar. Eu te cobro crer agora. O desafio da vida cristã, meus irmãos, não é tanto saber o que Deus pode não fazer. A questão é crer agora que o poder de Deus pode se manifestar na nossa vida. Amém. É crer agora que a nossa ansiedade, que a nossa dor, que o nosso desespero mais agudo pode ser ofertado em Deus no lamento, mas que também é temperado pela fé, não no desespero. Então, meus irmãos, pelo menos a minha parte, tenho tentado prezar pela boa teologia, mas ela tem que ser mais do que razão, tem que ser vida, ela tem que produzir alguns frutos. Não é só saber que Deus é soberano, é diante de uma catástrofe falar: Deus é soberano, e o meu coração vai se inquietar pelo poder do Espírito Santo. E na fé, cujo autor e também mantenedor é o próprio Jesus. Meus queridos, Jesus desafiou a Marta a crer para aquele momento. Eu não sei qual é a sua angústia, a sua dor, aquilo que você mais tem colocado diante de Deus, mas creia. Creia. Jesus não respondeu como elas queriam, e nem no tempo que elas queriam. Mas Lázaro foi assistido pelo poder de Deus, do tempo de Deus, e foi o melhor. Foi melhor porque a glória de Deus foi maior. A glória da ressurreição foi maior do que a glória da cura. Então, meus irmãos, talvez o processo é isso aí. Mas haverá, certamente, resposta e auxílio de Deus para aqueles que ouvem. Então, vamos ler o versículo 25 mais uma vez. Eu prometo que os outros não serão tão longos. O versículo 25 agora é onde eu vou me ater um pouco mais e nós já vamos caminhar para o final. O 25 que toda a igreja lê assim. Vamos lá? Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Palavra poderosa. Eu acho interessante que Jesus colocou a ressurreição antes de vida. Mas como assim? Ressurreição antes de vida. Lázaro está morto fisicamente, mas isso aqui é um símbolo da realidade humana. Porque eu sei que você está se sentindo muito vivo essa noite. Mas todos nós somos mortos dos delitos e pecados, pelo delito de Adão. Por isso, eu não sei se talvez você esteja com a sensação de estar muito vivo, mas a realidade é que eu e qualquer um de nós já estivemos ou estamos nas condições de mortos espirituais. Por isso tem ressurreição. Somente depois de encontrar Jesus, somente depois de nascer do alto, somente depois de entrar no reino, somente depois de nascer de novo é que você experimenta a vida. Então tudo que o mundo, o diabo e a carne te oferece para dar a sensação de vida, divorciado de Jesus, só produz morte. Por isso que primeiro é a ressurreição. A notícia mais urgente, meus irmãos, é que você, é que eu, é que nós precisamos ressuscitar, porque nós já nascemos mortos
experimentar verdadeira liberdade. Por isso que ele é primeiro ressurreição. E depois desse poder da ressurreição, aí você vai descobrir o que é vida de verdade, essa vida dinâmica, essa vida de alegria, de paz, que o mundo não dá, porque o mundo não pode dar. Isso só é possível, única e exclusivamente, pelo poder da ressurreição que está em Cristo Jesus. Nicodemos se sentia muito vivo, porque ele era religioso. Talvez seja o seu caso, já foi meu. Muito religioso. Com esse versículo de cabeça. Vou ao culto todo domingo. Subo escada de joelho. Nicodemos também, meus irmãos. Se sentia vivindo assim, como se fosse amor. Você precisa nascer de novo, precisa experimentar do poder da ressurreição. E somente depois disso que você vive. Somente depois disso. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Porque essa ressurreição, essa vida tem poder sobre a morte. Que morte? A física? Não, a segunda morte que é pior. Eu sei que a morte física nos assombra. Ninguém aqui vai fechar o olho, botar uma venda e passar ali debaixo da passarela. Porque a morte nos apavora. Mas não é nada se comparado à segunda morte. A morte física não é nada se comparado à morte de ser apartado eternamente da glória de Deus. E essa ressurreição, essa vida tem poder de te livrar dessa morte. Então, quem não está vivo, ouça a voz de Jesus e experimente essa vida. Porque por mais que você morra, o seu coração para. Você irá ser carregado pelos anjos de Deus para a presença do Todo-Poderoso e irá descobrir junto com Abraão, Isaac e Jacó de que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Porque aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Deus quer te salvar. Deus quer te libertar. Deus quer operar esse poder em sua vida. Queridos, e é para todo aquele que crê, quem crê em mim viverá. Não é para aquele que compareceu no dia 16 de julho de 2023 na igreja. É para aquele que crê. É para aquele que assumiu um compromisso pessoal com Jesus. Experimentará a vida e o poder da ressurreição. Essa é a boa nova. Essa é a boa notícia que o Senhor quer dar para todos nós. Vamos caminhar para o final. Como eu disse, é um versículo, um texto muito rico. Poderíamos nos alongar, mas deixa eu terminar logo essa película. E vamos para o versículo 43 e 44, que diz assim: Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. O pregador norte-americano fala que se Jesus não dá nome, todos os mortos iriam levantar. Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixem-no ir. Duas verdades para encerrarmos a mensagem dessa noite. Primeira coisa, que aquele que nasce de novo, assim como Lázaro está nascendo aqui, é necessário um processo de despir-se das ataduras da morte. E isso é uma figura tão forte que Paulo fala sobre nos despir, e Pedro também, da velha roupagem, do velho homem. E isso é a grande prova da salvação, a santificação. Aquele que de Cristo nasceu irá trabalhar e ser trabalhado para se conformar à imagem dele. Por isso, meus irmãos, aquele que crê em Jesus demonstrará frutos de arrependimento. João Batista não foi confrontado. Ele falou: como é que eu saber isso? Se você é soldado, cobre preço justo. Olha esse meu amigo. Tem duas capas, deu uma. Como nós sabemos que nós temos Jesus? Pelos frutos do arrependimento. Pastor, ninguém pode me julgar. Pode sim, Deus manda. Deus nos dá o poder e o discernimento necessário para em amor chegar a te confrontar pelos frutos que você mostra. Você não é crente. Então, meus irmãos, o homem que nasceu de novo precisa se despir. E para encerrarmos, o homem que nasceu de novo precisa se despir, é o mesmo que necessita de ajuda. Jesus falou: ajudem-me a tirar
essa roupa que não lhe pertence mais. Se você quer crer em Jesus nessa noite, se você é crente, mas não está congregando, saiba que essa atadura da morte é desfeita pelo poder do Espírito Santo, mas pelo mesmo poder que atua na comunidade da fé. Meus irmãos, é na vida em família, em comunidade do corpo, que nós aprendemos a ser um novo homem que Deus quer que nós sejamos. É no confronto, é na verdade, é na misericórdia, é no amor. Jesus exigiu de Lázaro a se despir da velha maneira de viver, mas também disse que ele precisava de ajuda. Não se ache suficiente, creia em Jesus, mas também se finge na igreja, pelo amor de Deus, que seja bíblica e que tenha o fruto da paz como a sua maior evidência da habitação do Espírito Santo. Não poderes, mas fruto da paz, como evidência do fruto do poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então o convite de Jesus Cristo é para que você saia do túmulo da morte e abrace o Senhor da vida. Creia em Jesus, meus irmãos, e experimente esse poder. Queridos, essa mensagem dessa noite, eu queria aqui de coração agradecer toda a igreja, porque esse muito grato. Não é para eu falar porque eu queria chorar, né? Eles são muito disso. Mas vocês assim tocam no coração. Tá, vamos evitar, né? E eu sempre digo que Deus foi muito bom comigo. Em colocar nessa família da fé. Eu